ventos de 200 quilômetros por hora, terremotos que fazem o chão se mover como água, gravidade puxando estruturas com centenas de milhares de toneladas. Esses são os inimigos invisíveis que cada engenheiro enfrenta antes de colocar uma única pedra no chão. Mas alguns prédios não apenas sobrevivem a essas forças, eles as dominam. Eles as transformam em soluções tão elegantes que parecem mágica. Hoje você vai descobrir as 10 construções que mais desafiam o que a física deveria permitir. Não é ranking de beleza, não é ranking de altura, é o ranking de soluções de engenharia que redefiniu o que é possível construir neste planeta. Em março de 2011, o Japão foi sacudido pelo maior terremoto da sua história registrada, magnitude 9,0. O chão de Sendai oscilou por minutos. Prédios desabaram. E a Sendai Mediatek ficou de pé, praticamente intacta. A razão está na ideia mais radical do arquiteto Toyo Ito: eliminar as paredes e colunas convencionais. No lugar, ele usou 13 tubos de aço tubulares com diâmetros variados entre 1 e 9 metros que percorrem o edifício do chão ao teto em formato helicoidal, parecendo árvores de aço que brotam do piso. Esses tubos não são decorativos, são a estrutura inteira do prédio. A geometria helicoidal faz com que as forças sísmicas se distribuam em espiral ao longo dos tubos, dissipando a energia em vez de concentrá-la em um ponto único de ruptura. É o mesmo princípio de uma mola. Ao girar, ela absorve impacto sem quebrar. Quando o terremoto de 2011 chegou, com força suficiente para mover o eixo da Terra, a Mediatek balançou, mas a estrutura respondeu como foi projetada para responder, flexível onde precisava ser, rígida onde era necessário. Um monumento à engenharia que salvou, literalmente, o próprio prédio. Em Xangai, uma torre parece girar contra o próprio vento. Não é ilusão de ótica, é engenharia levada ao limite. A Shanghai Tower é o segundo prédio mais alto do mundo, com 632 metros de altura. Mas o que realmente a torna extraordinária não é a altitude. É a forma como ela foi desenhada para enfrentar uma das forças mais imprevisíveis da natureza: o vento. Em vez de subir reta como um bloco rígido, a torre gira 120 graus ao longo da sua altura. Essa torção reduz em cerca de 24% a pressão do vento sobre a estrutura. Menos resistência significa menos esforço estrutural, menos material e mais eficiência. É física aplicada com precisão cirúrgica. Xangai é atingida por tufões sazonais e rajadas intensas. Em arranha-céus tradicionais, isso gera vibrações desconfortáveis e cargas extremas na fundação. Aqui, a solução foi dupla: aerodinâmica externa e controle interno. No topo, um amortecedor de massa ajustado, pesando centenas de toneladas, atua como contrapeso, reduzindo oscilações quase imperceptíveis para quem está dentro. Mas a inovação não para na resistência ao vento. A torre possui um sistema de dupla fachada de vidro que cria 9 zonas verticais internas. Esses átrios funcionam como amortecedores térmicos naturais, reduzindo o consumo energético e melhorando a eficiência climática. É um arranha-céu que não apenas desafia a física, mas também otimiza cada interação com o ambiente. A Shanghai Tower não é apenas um símbolo de altura. Ela representa uma nova geração de mega-construções, estruturas que não lutam contra as forças da natureza, mas aprendem a dialogar com elas. Chicago é chamada de Cidade dos Ventos por uma razão. As correntes de ar que canalizam entre seus arranha-céus podem ser brutais. E para edifícios altos, o vento não é só desconforto para os moradores. É uma força estrutural real que pode causar oscilações, fadiga de materiais e, em casos extremos, falha estrutural. A Aqua Tower, com seus 82 andares, parece escultórica. Suas varandas variam de tamanho e forma em cada andar,
criando aquela aparência ondulada que lembra água em movimento. Mas a arquiteta Jeanne Gang não projetou essas varandas por estética, ou pelo menos não apenas por isso. Varandas de formatos diferentes em cada andar quebram a formação de vórtices de vento. Em prédios convencionais, o vento cria bolsões de pressão que se sincronizam e começam a empurrar o edifício de forma rítmica. O mesmo fenômeno que derrubou a ponte de Tacoma em 1940. As varandas da Aqua Tower interrompem esse ritmo. Cada andar conversa com o vento de forma diferente do anterior. O resultado: redução de até 30% nas forças de vento que o edifício precisa suportar. Menos carga estrutural, menos material, menor custo. Beleza como engenharia. No coração de Tóquio, entre luzes neon e trilhos de trem que nunca param, ergue-se uma torre que parece viva. Ela não tem linhas retas dominantes, nem ângulos agressivos. Sua forma oval, envolta por uma malha branca entrelaçada, lembra um casulo prestes a se abrir. A Modgakuen Kokun Tower não foi projetada apenas para impressionar, foi criada para sobreviver. Com cerca de 204 metros de altura, ela abriga 3 instituições educacionais em um dos ambientes sísmicos mais desafiadores do planeta. Em Tóquio, construir alto significa enfrentar terremotos frequentes e imprevisíveis. Ao contrário de muitos arranha-céus que dependem apenas de rigidez extrema, essa torre aposta na flexibilidade controlada. Sua estrutura utiliza um sistema de núcleo central reforçado, combinado com uma malha externa diagonal que distribui as forças laterais. Quando o solo se move, o edifício não tenta resistir de forma rígida. Ele absorve, dissipa e redistribui energia. A forma oval não é apenas estética. Ela reduz pontos de tensão e melhora o comportamento aerodinâmico, diminuindo vibrações causadas pelo vento. A fachada em padrão de losangos funciona como um exoesqueleto estrutural, reforçando o conjunto como se fosse uma armadura integrada ao corpo do prédio. Por dentro, os andares se organizam ao redor de um núcleo vertical que concentra circulação e estabilidade. Cada detalhe foi calculado para manter equilíbrio entre leveza visual e robustez estrutural. No horizonte de Nova York, há uma estrutura que não representa apenas altura, representa resistência. Um edifício que nasceu de um vazio e foi projetado para se tornar um dos mais seguros já construídos. O One World Trade Center se eleva a 541 metros, número que não é aleatório, 1.776 pés, uma referência direta ao ano da independência dos Estados Unidos. Mas mais do que simbólico, ele é um marco de engenharia estrutural extrema. Sua base é formada por um núcleo maciço de concreto armado, com paredes espessas capazes de suportar impactos severos. Diferente de muitos arranha-céus que priorizam leveza, aqui a prioridade foi resiliência. O edifício foi projetado para resistir a ventos de furacão que ultrapassam 200 km por hora, explosões e cargas estruturais extraordinárias. À medida que sobe, sua geometria se transforma. A base quadrada gira gradualmente até formar um octógono, criando uma silhueta facetada que reduz a pressão do vento. Essa torção não é apenas estética. Ela redistribui forças e melhora o desempenho aerodinâmico, diminuindo oscilações no topo. No interior, sistemas redundantes garantem evacuação rápida e segurança reforçada. Escadas mais largas, núcleos protegidos e materiais resistentes ao fogo fazem parte de um projeto pensado nos mínimos detalhes. O One World Trade Center não foi construído apenas para ser alto, foi construído para ser forte, para enfrentar vento, gravidade e ameaças externas com um nível de preparação que redefine padrões globais. Ele domina o skyline de Manhattan, mas sua verdadeira grandeza está invisível. Nos cálculos estruturais, no concreto reforçado e na engenharia que transformou memória em permanência.
Você já ouviu falar da Torre de Pisa? Inclinada 3,99 graus após séculos de afundamento do solo, uma anomalia histórica que virou atração turística precisamente porque a inclinação foi um acidente. A Capital Gate, em Abu Dhabi, foi construída com 18 graus de inclinação deliberada, 4 vezes mais do que Pisa, e inclinada de propósito. O desafio estrutural é colossal. Um prédio inclinado sofre forças que um prédio vertical simplesmente não experimenta. O centro de gravidade está deslocado do centro da base, o que significa que a estrutura está constantemente tentando tombar. Em um prédio de 160 metros e 35 andares, essa tendência ao colapso é enorme. A solução foi uma malha diagonal de aço na fachada do edifício. 12.500 elementos de aço interconectados que redistribuem o peso para os pilares de fundação de forma que nenhum ponto receba carga excessiva. A malha funciona como uma armadura externa, que mantém a estrutura em equilíbrio constante. E as fundações? 490 estacas de concreto, algumas com 30 metros de profundidade, algumas pré-tensionadas para criar resistência à tração, porque em um edifício inclinado, parte das fundações é literalmente puxada para cima pelo peso do lado oposto. O Guinness Records certificou o prédio habitável com maior inclinação intencional do mundo. Existe um ponto específico em Pequim onde, dependendo do ângulo, a sede da CCTV parece fisicamente impossível. 2 arranha-céus que sobem do chão se inclinam um em direção ao outro no alto e se conectam em uma estrutura horizontal suspensa no ar. Um loop fechado, um anel gigante de concreto e aço. O arquiteto Rem Koolhaas disse que queria criar um prédio que fosse uma seção da cidade suspensa no ar. Belo conceito. Pesadelo de engenharia. Um prédio convencional transmite cargas verticalmente, do teto para o chão, sempre para baixo, sempre previsível. A CCTV Headquarters cria forças que vão em direções completamente opostas simultaneamente. A seção em balanço no topo, 75 metros que se projetam horizontalmente no ar, cria tensão em uma face da estrutura e compressão na face oposta ao mesmo tempo. Os 2 arranha-céus inclinados multiplicam as complexidades. Para calcular os fluxos de carga nessa estrutura, os engenheiros da Arup precisaram de softwares de análise estrutural que normalmente são usados para projetos aeroespaciais, não para edifícios. O modelo computacional tinha mais de 70.000 elementos estruturais individuais. E ainda havia o problema do terremoto. Pequim fica em zona sísmica moderada. Uma estrutura em loop é particularmente vulnerável a terremotos porque as forças sísmicas viajam pelo anel e se amplificam em vez de se dissipar. A solução foi tornar toda a malha de aço da fachada parte do sistema estrutural. 56.000 toneladas de aço distribuídas em padrões que parecem aleatórios, mas foram calculados com precisão milimétrica para cada segmento da estrutura. Quando o terremoto de Sichuan atingiu a China em 2008, durante a construção, os engenheiros ficaram em alerta máximo. O edifício resistiu. A matemática funcionou. Taiwan é um dos lugares mais hostis do planeta para se construir um arranha-céu. Fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico. Terremotos são frequentes. E todo verão, tufões com ventos que excedem 200 km por hora varrem a ilha. Construir o edifício mais alto da Ásia aqui, em 2004, exigiu uma solução de engenharia que não existia antes. No 87º e 92º andares do Taipei 101, suspensa por cabos de aço, existe uma esfera de aço dourado com 5,5 metros de diâmetro e 660 toneladas de peso. É o maior amortecedor de massa sintonizada do mundo visível ao público, e é literalmente um pêndulo gigante projetado para salvar o edifício. O princípio é elegante. Quando o vento empurra o topo do edifício para a direita, a esfera por inércia tende a ficar para trás, para a esquerda. Esse movimento oposto cancela parte das oscilações do edifício.
É física básica de pêndulo aplicada em escala monumental. 8 amortecedores hidráulicos conectados à esfera ajustam sua velocidade. Sensores espalhados pelo edifício alimentam computadores que monitoram o sistema em tempo real, 24 horas por dia. Em 2015, um tufão de categoria 3 passou diretamente por Taipei. Ventos de 190 km por hora. O Taipei 101 oscilou, exatamente como foi projetado para oscilar. E a esfera dourada se moveu 100 centímetros em relação ao edifício, absorvendo energia que de outra forma teria estressado a estrutura. Nenhum dano estrutural, nenhum evacuation. O pêndulo funcionou. A Tokyo Skytree não é apenas a torre de comunicação mais alta do mundo, com seus 634 metros. Ela é um testemunho de como a tecnologia moderna pode aprender com sabedoria milenar. Tóquio fica sobre um dos sistemas de falhas sísmicas mais ativas do planeta. Os engenheiros sabiam que projetar uma torre de 634 metros nessa localização seria, eventualmente, um teste real. E a solução que encontraram veio de uma fonte inesperada. O pagode de 5 andares do Templo Toji, em Kyoto, que tem mais de 1.200 anos e nunca desabou em nenhum terremoto. O segredo do pagode é que seu núcleo central, um mastro de madeira que percorre toda a altura da estrutura, não é rígido. Ele está conectado aos andares por elementos que permitem que o mastro e a estrutura externa se movam de forma independente um do outro. Quando o terremoto sacode a estrutura externa, o mastro central responde em frequência diferente, e os dois movimentos tendem a se cancelar. A Tokyo Skytree usa o mesmo princípio, mas em concreto e aço. Sua estrutura é dividida em 2 sistemas independentes. O tubo central de concreto, que sobe como um cilindro sólido, e a estrutura externa de aço, em forma de tripé, que sustenta a fachada. Os 2 sistemas estão conectados por amortecedores especiais que permitem que cada um se mova ligeiramente de forma independente. E essa independência controlada é o que impede que as vibrações se amplifiquem. Em simulações com os dados do terremoto de 2011, que abalou Tóquio com magnitude 7,0, apesar do epicentro estar a centenas de quilômetros, a torre Skytree respondeu exatamente conforme projetado. O topo oscilou mais de 2 metros, mas as tensões estruturais ficaram dentro dos limites de segurança. 1.200 anos de sabedoria japonesa confirmados em 37 segundos de tremor. – 828 metros. O edifício mais alto já construído pelo ser humano, 1/3 de quilômetro a mais do que o segundo colocado. Para ter uma ideia, você poderia empilhar 2 Empire State Buildings dentro do Burj Khalifa e ainda sobraria espaço. Mas a questão não é a altura. A questão é: como você sustenta algo tão alto sem que ele colapse, sem que balance perigosamente no vento, sem que afunde no solo quente e instável do deserto? A resposta começa com uma forma. Se você olhar o Burj Khalifa de cima, verá uma planta em Y, 3 pétalas, que partem de um núcleo central hexagonal. Essa forma não é capricho. É a solução para o problema mais sério que os engenheiros enfrentaram: o vento. Em Dubai, ventos de alta altitude podem soprar a mais de 150 km por hora. Em um edifício convencional de 828 metros, essas cargas de vento seriam tão intensas que a estrutura precisaria ser grotescamente superdimensionada. Cara demais, pesada demais. A planta em Y confunde o vento. Cada pétala deflecte o fluxo de ar para longe das outras, evitando que as pressões se sincronizem e se amplificam. Os túneis de vento confirmaram. A forma reduz as forças de vento em até 40% comparado a uma torre convencional de mesma altura. Mas o vento é apenas o começo. O solo de Dubai é areia e rocha sedimentar, não o substrato sólido ideal para um edifício de 500 mil toneladas. Os engenheiros afundaram 192 estacas de concreto até 50 metros de profundidade, com uma laje de fundação de 3,7 metros de espessura.
Foram bombeados 110 mil metros cúbicos de concreto nas fundações, mais do que em muitas barragens. E o calor? Dubai pode atingir 50 graus Celsius. O concreto convencional não funciona bem nessas temperaturas, fica fraco, reage mal com a umidade do mar próximo. Os engenheiros desenvolveram uma mistura especial de concreto com cinza volante e escória de alto forno que resiste ao calor, ao sal e ao tempo. E para evitar que o sol aquecesse o concreto enquanto ele curava, as concretagens das partes mais altas eram feitas à meia-noite. 828 metros de engenharia, uma solução nova para cada problema que a física apresentou. A construção mais alta que o ser humano já criou, e cada centímetro dela é uma resposta a uma pergunta que parecia não ter resposta. O que essas 10 construções têm em comum não é a altura, nem o custo, nem a fama. É que cada uma delas, em algum momento do processo de criação, exigiu que alguém olhasse para um problema que nunca tinha sido resolvido antes e encontrasse uma resposta nova. A engenharia moderna não é a arte de trabalhar dentro dos limites da física. É a arte de descobrir que esses limites são mais distantes do que pensávamos, e então ir um pouco além deles. A pergunta não é: qual será o próximo edifício que vai desafiar a física? A pergunta é: o que precisaremos inventar para construí-lo?